Sabe aquele cliente que chega querendo pintar tudo da mesma cor? Madeira, ferro, azulejo, PVC, portão, parede, e aí começa a dúvida. Porque normalmente cada superfície pede uma tinta diferente, ou pelo menos era assim. Com o Coral Renova Multisuperfícies, a Coral trouxe uma solução muito mais prática para quem quer renovar diferentes materiais sem complicação. Aqui na loja, aparece muito cliente querendo renovar ambientes sem precisar trocar tudo. Tem gente querendo renovar playground das crianças. Tem cliente querendo mudar a cor do portão, ou transformar armários, azulejos e estruturas metálicas sem quebradeira. E normalmente o desafio é sempre o mesmo, encontrar uma tinta que entregue aderência e acabamento em superfícies diferentes. Mas afinal, como uma tinta consegue aderir em tanta superfície diferente? A resposta está na combinação de duas tecnologias muito conhecidas no mercado. O epóxi é reconhecido pela alta aderência e resistência, por isso ele é muito utilizado em superfícies que exigem durabilidade. Existe uma característica importante nessa tecnologia. Quando o epóxi fica exposto continuamente ao sol, a radiação UV pode comprometer o acabamento ao longo do tempo, e é exatamente aí que entra a tecnologia PU. Ela adiciona flexibilidade e proteção contra os efeitos da radiação UV. Quando essas duas tecnologias trabalham juntas, o resultado é uma tinta com excelente aderência, resistência e proteção para ambientes internos e externos. Tá em dúvida sobre a resistência? Então olha isso aqui. Depois da cura total de 7 dias, a superfície pode ser limpa e utilizada normalmente no dia a dia, mantendo excelente aderência e acabamento. Tá difícil de imaginar? A gente te ajuda com alguns exemplos. Piso de concreto, aquele com tráfego leve de pessoas, tipo o piso do banheiro, quintal ou da cozinha. Azulejo e pastilhas, para dar um ar novo nas paredes da área de serviços sem ter que quebrar nada. Vidro, ideal para trabalhos artesanais, janelas e divisórias. PVC, renova as tubulações ou aquele forro branco de PVC que você não sabe mais o que fazer. Aço galvanizado, calhas, rufos e telhados com acabamento renovado e mais proteção contra o tempo. Aço carbono, como escadas, estruturas metálicas, entre outras. Alumínio, esquadrias de janelas com aquele aspecto de novo, sem troca. Alvenaria e madeira, paredes, móveis e detalhes que transformam qualquer ambiente com praticidade. Agora, tem aquelas superfícies que normalmente dão mais trabalho na aderência, como polietileno, acrílico e ferro, e o Renova Multisuperfícies se sai muito bem com elas. O polietileno é o plástico mais usado no mundo. Você vai encontrar bastante por aí, desde telhados, lixeiras, até o playground das crianças. Já o acrílico é muito utilizado em coberturas de garagem, de corredor, divisórias. Se ficou opaco, feio, não precisa trocar, dá para renovar. E para finalizar, temos o ferro. Portões, grades e móveis de jardim ficam bem protegidos com a cobertura do Renova Multisuperfícies. Mas atenção, cada tecnologia também possui aplicações mais indicadas. Por isso, existem algumas superfícies onde o produto não é recomendado, como áreas constantemente molhadas, pisos extremamente lisos ou PVC flexível. E aqui está um ponto muito importante. Grande parte do resultado depende da preparação correta da superfície, e cada material possui um processo recomendado de aplicação. Azulejos, pastilhas, vidro, PVC, polietileno e acrílico. Nestas superfícies, remova contaminantes, principalmente gorduras e graxas. Lave utilizando saponáceo e palha de aço número 2, com atenção especial aos rejuntes e cantos. Pisos de cimento, concreto rústico e paredes de alvenaria. As superfícies precisam estar secas, curadas e sem contaminantes. Aplique uma demão do Renova Multisuperfícies diluído em 30% de água para funcionar como selador. Após 4 horas de secagem, aplique as demais demãos conforme recomendação de diluição, que é de 10% para aplicação com rolo ou trincha e 30% para pistola. Ferro e aço carbono. Elimine completamente a ferrugem, lixe e remova toda a poeira solta. Depois aplique 2 demãos de Coralite Fundos Arcão Pro Ferro. Alumínio e aço galvanizado. Nessas superfícies não há necessidade de fundo preparador. Basta remover contaminantes e realizar lixamento com lixa d'água 220 a 240. Finalize removendo toda a poeira com pano úmido. Madeira. Aplique uma demão do Renova Multisuperfícies diluído em 30% como selador. Para madeiras resinosas, utilize fundo isolante adequado antes da aplicação do acabamento.
E pintura. Quando a superfície apresentar pintura antiga em mais condições, realize a remoção completa antes da nova aplicação. Caso o epóxi anterior esteja íntegro e bem aderido, basta limpeza e lixamento leve antes da repintura. Olha esse comparativo no aço galvanizado. Aqui utilizamos uma preparação inadequada. E olha como a tinta perde aderência com facilidade. Já nessa outra peça, com limpeza e lixamento corretos, o resultado fica muito mais resistente. Além da versatilidade, o produto também entrega conforto na aplicação. Possui baixo odor, secagem rápida, proteção anti-mofo e mais de 1.300 cores disponíveis no sistema tintométrico Coral. E para o vendedor, entra um argumento muito forte. A garantia Coral ajuda a trazer mais segurança no momento da venda. Se o cliente não gostar da cor, cobertura ou acabamento, a Coral oferece suporte através da sua política de garantia. Mais praticidade, mais possibilidades e muito menos complicação na hora de renovar. Coral renova muitas superfícies, a evolução que simplifica o seu trabalho. Fortalece o pintor.